nós vamos conversar sobre equilíbrio químico, que é um dos assuntos que mais aparecem no Exame Nacional do Ensino Médio. Quando a gente fala de equilíbrio químico, você tem que imaginar que ocorre sempre uma reação reversível, que a gente vai deixar indicado por um ícone em verde que vai aparecer sempre no canto superior da sua tela. Observe que, para a gente conversar sobre equilíbrio químico, eu elenquei 7 itens, e depois você vai observar cada um deles para que você possa ter um roteiro de estudo. A gente começa com a definição de equilíbrio químico. Equilíbrio químico é uma reação reversível. Toda reação reversível é aquela que tem setas em sentidos contrários. E numa reação reversível, eu posso transformar reagente em produto e produto em reagente. Quando a gente diz transformar reagente em produto e produto em reagente, a gente quer dizer que a reação tanto acontece da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. E isso é extremamente importante, principalmente nas indústrias alimentícias, que a gente pode, por exemplo, obter um aroma artificial de uma fruta a partir de uma reação de esterificação. Mais à frente, a gente, em outra oportunidade, conversa sobre isso. Mas o que tem que ficar claro para você é que para uma reação reversível acontecer, eu tenho que ter algumas condições. E uma dessas condições é que as velocidades elas têm que se igualar após um certo intervalo de tempo. Para você, simplificadamente, como é que você vai reconhecer que uma reação é reversível? Você vai verificar a presença de setas em sentidos contrários. Toda vez, como eu disse, se tiver setas em sentidos contrários, a reação é reversível. Toda reação reversível vai chegar a um equilíbrio, que é quando a velocidade da reação 1, que é a decomposição do reagente, ou velocidade da reação direta, ela se iguala com a velocidade da reação 2, da reação inversa, que é aquela que resulta da formação dos produtos. Quando essas velocidades se igualam, eu digo que a reação chegou a um equilíbrio, e daí eu posso determinar, por exemplo, a constante de equilíbrio. Uma reação reversível, ela tem algumas características, né? Além da seta dupla, ela tem a relação das concentrações ou das quantidades em atmosferas. Isso vai depender muito de como você estiver falando sobre reação reversível. Para que você não tenha dúvida, uma reação irreversível é aquela que eu tenho seta num único sentido, da esquerda para a direita, transformando o reagente em produto. Por exemplo, se eu pego uma folha de papel e queimo uma folha de papel, eu tenho uma reação de combustão. Essa reação de combustão, ela é irreversível, ou seja, o produto visível a olho nu, que é a presença da cinza resultante da queima do papel, eu não posso transformar isso depois na folha do papel. Né? Isso é bastante óbvio para qualquer aluno de ensino médio. Contudo, eu posso dizer, então, que essa reação não vai chegar a um equilíbrio. Enquanto que as reações reversíveis, elas vão chegar a um equilíbrio. Ok? Como essas reações reversíveis chegam a um equilíbrio, a gente vai determinar uma constante, que vai ser chamada de constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio vai depender de duas situações. Primeiro, se você tiver substâncias no estado líquido, gasoso, na forma de íons. Como é que você vai reconhecer o estado dessas substâncias? Substância no estado líquido vai ter um L entre parênteses, a substância no estado gasoso, um G, de gás, gasoso. E as substâncias na forma de íons, elas vão ter, logo após a fórmula, uma carga positiva ou negativa, e entre parênteses a representação AQ, que remete a aquoso. E aí eu vou determinar a constante de equilíbrio fazendo a divisão da concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes da concentração dos reagentes elevados também aos coeficientes. Nessa reação aí de formação da amônia, eu tenho N2 reagindo com H2, formando duas de NH3. Observe que o produto é o NH3 e eu elevo ao coeficiente, que é o 2. Coeficiente é aquele número que aparece antes da fórmula da substância. E eu vou dividir pelas concentrações dos produtos, que no caso dos reagentes, perdão,
que no caso eu tenho N2 e H2. Observe que o coeficiente do N2 é igual a 1, e o coeficiente 1 a gente não escreve. E o coeficiente do H2 é igual a 3, e aí eu elevei ao cubo, ok? Essas concentrações, como a gente falou anteriormente, aqui no item 1, são concentrações molares, e a gente representa por um colchete, ok? Essas concentrações vêm lá daquele assunto de soluções, que é o primeiro assunto da parte de físico-química, lá da segunda série do ensino médio. Então, em soluções, a gente tem a concentração molar, que é aquela onde você divide o número de mols pelo volume em litros da solução. E eu posso também calcular tendo a massa em gramas. Observe que essa segunda fórmula, que aparece a massa em gramas, a gente também divide pela massa molar do soluto. Isso ficou lá em soluções, mas a gente precisa, em alguns exercícios, retomar esse conceito para determinar as concentrações. A gente vai ver isso em um exercício mais à frente. Aqui eu tenho um exercício de fixação, que eu mostro como é que se determina a expressão da constante, a gente já viu isso, né, no item anterior, e eu mostro aqui também como é que se calcula a constante de equilíbrio, no caso Kc, porque eu tenho, apesar de ser um sistema gasoso, eu tenho as concentrações molares das substâncias que participam do equilíbrio. Então, no equilíbrio eu tenho N2 reagindo com H2, formando 2 de NH3. É a reação de formação da amônia no processo Haber-Bosch, que é um processo extremamente importante na obtenção de fertilizantes à base de amônia. Então, a gente tem o NH3 do produto, o coeficiente, como a gente já viu anteriormente, o 2. Então, fica NH3 ao quadrado nos produtos. Nos reagentes, eu tenho N2 e H2 e pego as concentrações, como eu já tinha visto. Faço o cálculo, é bem simples, né? Nesse exercício está bem simples, e a gente encontra 2 mols por litro. Agora, a outra situação envolve a concentração, a quantidade de substâncias no estado gasoso. E todo gás tem uma propriedade, ele se expande e ocupa o volume do recipiente. Então, o que caracteriza a quantidade do gás no recipiente é a pressão que ele exerce nas paredes desse recipiente. Então, eu vou ter sempre os valores expressos em atmosfera ou milímetro de mercúrio. Nesse nível de estudo, a gente vai fixar a pressão em atmosfera. Então, eu vou ter K de constante, P de pressão. Como eu tinha anteriormente, Kc, K de constante, C de concentração. Então, ficava Kc constante em função da concentração. E agora eu tenho Kp, K de constante e P de pressão. Então, é constante em função da pressão. Nesse caso, o exercício e o raciocínio é parecido com o anterior. Eu tenho duas situações, né? Eu vou trocar o colchete de concentração por parênteses e vai ficar pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes, ok? E o resultado lá vai ser a atmosfera. Temos aqui um exercício de fixação, também bem parecido com o anterior, ok? E agora a gente vai fazer análise de gráficos. Observe que esses gráficos eles vão ter 3 situações diferentes, onde eu coloco reação predominante, tendência ao equilíbrio. No primeiro caso, eu coloquei a concentração do reagente igual à concentração do produto. Ou seja, no momento do equilíbrio, essas concentrações vão ser iguais. E eu vou determinar Kc naquele momento ali que a gente coloca tempo, TE, tempo de equilíbrio. Ali eu vou determinar a concentração. A segunda possibilidade é quando eu tenho a concentração do reagente maior que a concentração do produto. De novo, você tem que ter cuidado para encontrar o tempo do equilíbrio, onde você vai determinar a constante. Então, nesse caso, a constante ela está sendo determinada por esse ponto aqui, ó, que está a curva ficou constante. Quando a gente diz constante, não quer dizer que as concentrações são iguais, a velocidade que ficou constante. Então, para eu determinar a concentração, eu vou pegar as concentrações dos reagentes, que vai estar aqui, ó, nessa reta. Eu vou pegar um valor que vai aparecer aqui, ok? E a mesma coisa do produto, eu vou pegar aqui, ó, o valor, ok? Então, é uma situação que não tem aparecido, mas como está
Está tão complicado agora falar de exame nacional do ensino médio, então a gente está colocando todas as possibilidades. E, por último, quando a concentração do produto for maior que a concentração do reagente. Observe que a curva ela tem uma característica diferente. Ó. Aqui o tempo do equilíbrio, a concentração do produto aumenta e fica maior no equilíbrio, enquanto que a concentração do produto diminui e fica menor no tempo de equilíbrio. O cálculo de Kc. Agora uma situação importante. Cálculo de Kc é quando eu não tenho a concentração de todas as substâncias que participam do equilíbrio. Nesse caso, eu vou precisar montar uma tabelinha, levando em consideração as quantidades que estão no início, que são as concentrações dos reagentes, né, porque no início eu não tenho produto, as quantidades que reagem e as quantidades no equilíbrio, que seria o final. Para os reagentes, as quantidades no equilíbrio são determinadas pela diferença entre o que eu tinha no início e o que reagiu, e para os produtos, as concentrações que reagem são iguais às concentrações no equilíbrio. Um exemplo de exercício. A gente vai falar de novo da amônia, só que agora observe que eu não tenho as quantidades, ó, eu não tenho as concentrações, eu tenho os valores em mols e tenho o volume em litros, ok? Aqui no caso, para N2 e H2 são as concentrações no início, e para o NH3 é no equilíbrio. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar determinar a concentração. Como foram dados os valores em mols, eu divido o número de mols pelo volume. O número de mols é da primeira forma de calcular a concentração molar, e o volume está aqui, ó, em litros. Então, eu vou ter, para o N2, 2 mols dividido por 5 litros, e contando 0,4. H2, 4 mols dividido por 5 litros, e contando 0,8. E o NH3, 1,5 mol dividido por 5 litros, encontrando 0,3. Essas duas no início, como eu disse, e o NH3 no equilíbrio. Daí eu posso montar a tabelinha, ó. Reescrevo a reação e destaco aqui a proporção. A proporção é de 1 para 3 para 2. Ou seja, o que acontece aqui, acontece para esse ao triplo. O que acontece aqui, acontece para esse ao dobro. E aí eu peguei as quantidades que eu encontrei no início, 0,4, 0,8 e 0. Para o produto, para o NH3, a gente encontrou no equilíbrio 0,3. Se no início eu tinha 0 para o produto e obtive 0,3, é porque reagiu 0,3. Daí eu posso determinar as concentrações que reagem para o N2 e para o H2, desde que eu faça uma regrinha de 3. Ó. Vem para cá comigo, ó. Reagem 0,3 de NH3. Então, aqui ó, eu tenho 3 mols de H2 e 2 mols de NH3. Essa é a proporção dos coeficientes. Então, se eu tenho 0,3 mols de NH3, quanto que eu vou ter de H2? X. E aí, quando você fizer essa continha, tu vai encontrar 0,45. Peguei esse 0,45 e coloquei aqui, ó, a quantidade que reage do H2. Fiz a mesma coisa para o N2, mesma proporção, né? Mesma relação. A proporção mudou. Eu tenho agora 1 mol de N2 para 2 de NH3. Então, se eu tiver 1 mol de N2 para 2 de NH3, 0,3 de NH3, eu vou encontrar 0,15 de N2, que eu coloquei aqui. Então, para achar a quantidade no equilíbrio, eu faço a diferença para os reagentes, o que eu tinha no início, menos o que reagiu. Então, eu vou encontrar 0,25 para o N2, 0,35 para o H2 e 0,3 para o NH3. E aí eu pego agora esses valores e substituo na reação, né, para determinar o equilíbrio. Eu encontro esse valor aí, 8,4, ok? Certo? Bem, relação entre Kc e Kp não tem aparecido, né? Que eu me lembre, uma vez apareceu uma questão na UERJ e outra vez uma questão na UF, quando a UF tinha um vestibular isolado. Mas é uma relação simples. Kp é igual a Kc, R vezes T elevado a ΔN. R é a constante geral dos gases, tem esse valor. T é a temperatura em Kelvin, que você vai determinar somando ao valor que tu tem em Celsius, 273, e a variação do número de mols é o número de mols do produto menos o número de mols do reagente. Quando a gente for calcular a relação do ΔN para determinar
o valor de Kp, a primeira coisa que tu faz é verificar se ΔN é igual a zero, né? Se ΔN for igual a zero, Kp vai ser igual a Kc. Então, vou fazer esse exemplo aqui, ó. Observe que eu tenho zinco no estado sólido e substâncias no estado sólido não participam do equilíbrio. Então, eu tenho o valor dele igual a zero. E aí eu vou ter, ó, no produto, eu tenho 1 mol de H2, 1 mol de ZnCl2. Então, 1 mais 1. E no reagente eu tenho 2 mols de HCl. E 1 mais 1, 2. Menos 2 vai dar 0. Então, aqui eu vou ter ΔN igual a 0. Se esse número aqui está elevado a 0, isso vai ser igual a 1. Então, eu posso dizer que Kp é igual a Kc. E os outros casos aqui é quando você tem outros valores, você observa, o cálculo é relativamente fácil, ok? E aí você consegue deduzir. Uma coisa também bastante importante, quando a gente fala em Kc, Kp, principalmente em Kc, é o deslocamento do equilíbrio, que foi estudado, foi enunciado por Le Chatelier. Podemos dizer que Le Chatelier é o pai do deslocamento do equilíbrio, e que ele dizia, de forma bem simplificada, quando um agente externo, que pode ser concentração, temperatura, pressão ou catalisador, ele atua sobre um sistema em equilíbrio, esse sistema vai se deslocar, procurando cessar ou atenuar a ação do agente. Então, o equilíbrio se desloca no mesmo sentido ou no sentido inverso para atenuar, ou seja, diminuir a intensidade, ou cessar por completo a ação desse agente. E aí a gente vai ter que ver esses casos. Primeiro, a concentração, ou seja, a quantidade. Aí eu coloquei aumento na concentração. Concentração, como a gente viu, eu estou representando por colchete. Então, aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido inverso. Então, se eu aumento no reagente, ele desloca para o sentido inverso, que seria o produto. Se eu aumento no produto, ele desloca para o sentido inverso, que é o reagente. A diminuição na concentração desloca o equilíbrio no mesmo sentido. Então, se eu retirei uma substância do reagente, o equilíbrio se desloca para o reagente para repor essa substância. Se eu retirei uma substância do produto, o equilíbrio se desloca para o produto para repor essa substância. Aí eu trago um exemplo, que é a questão do cheiro desagradável dos peixes mortos. Esse cheiro, ele é responsável, o responsável por esse cheiro é a metilamina, que é uma substância formada a partir dessa reação. Então, observe que a reação da metilamina, a substância responsável pelo cheiro desagradável do peixe, né, ela está aqui no reagente. Se eu coloco, por exemplo, suco de limão ou vinagre, que são substâncias ricas em H+, né, são substâncias ácidas, esse H+, vai se combinar com o H-. Então, eu vou retirar o H- da reação. Se eu estou retirando, eu estou diminuindo a concentração de uma substância. O que acontece com esse equilíbrio? Esse equilíbrio se desloca para repor a quantidade de OH-. Logo, o que eu vou ter? O que eu vou ter como consequência? Se o equilíbrio se deslocou para formar mais OH-, a concentração da metilamina vai diminuir. Então, por isso que se passa suco de limão ou vinagre no peixe para tirar aquele cheiro desagradável, ok? Porque quando você passa o vinagre ou o suco de limão, você está colocando no meio reacional H+, que se combina com a hidroxila, né, desloca o equilíbrio e diminui a concentração de metilamina. Isso está também explicado aí com outras palavras. O outro papo aí importante para você é o efeito da temperatura. E para a gente falar de temperatura, a gente tem que voltar lá em termoquímica. Termoquímica é aquela que estuda a quantidade de calor, de energia num sistema. E aí eu vou ter dois tipos de reação. Eu vou ter a reação endotérmica e a reação exotérmica. A reação exotérmica é aquela que acontece liberando calor, e o ΔH é menor do que zero. A reação endotérmica é aquela que acontece absorvendo calor, e ΔH é maior do que zero. Ok? Então, na formação da amônia, eu tenho uma reação com ΔH menor do que zero. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu favoreço a absorção de calor. Ok? E aí eu desloco para a esquerda. Então, está aqui, ó. Aumento da temperatura, desloca para a esquerda, sentido endotérmico. Diminuição da temperatura, desloca para a direita, sentido exotérmico.
E aí eu coloquei um outro exemplo, né, no caso aqui do aumento da temperatura, nessa reação. Se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Se eu desloco o equilíbrio para a esquerda, eu tenho uma diminuição no valor da constante de equilíbrio, né? Porque a constante de equilíbrio não é produto sobre reagente, então se eu estou aumentando a concentração dos reagentes, o resultado vai ser um número cada vez menor, ok? O efeito da pressão. A pressão você só vai associar, como eu disse, em sistemas gasosos. E o que caracteriza a relação da pressão é o volume que o gás ocupa no recipiente. Então, para a gente poder determinar esses volumes, eu vou precisar relacionar o coeficiente que está equilibrando a reação com o volume. Então, se o coeficiente é 1, eu vou dizer que eu tenho um volume. Se o coeficiente é 3, eu vou dizer que eu tenho 3 volumes. Se o coeficiente é 2, eu vou dizer que eu tenho 2 volumes. Logo, aqui no reagente, eu tenho um total de 4 volumes e no produto eu tenho um total de 2 volumes. Então, toda vez que eu aumento a pressão, desloca no sentido de menor volume. Se eu diminuo a pressão, desloca no sentido de maior volume. Então, para essa reação aqui, se eu aumento a pressão, aumento esse P aqui é pressão, se eu aumento a pressão, vai deslocar para a direita, formando NH3, que é o sentido de menor volume. Se eu diminuo a pressão, desloca para a esquerda, formação de N2 e de H2, que é o sentido de maior volume. E, por último, o efeito do catalisador. O catalisador é uma substância que não desloca o equilíbrio, porque ele atua nos dois sentidos ao mesmo tempo, na transformação de reagente em produto e na transformação de produto em reagente. Então, cuidado. Catalisador adicionado ao meio reacional só aumenta a velocidade da reação. Se for uma reação em equilíbrio, ele vai alterar as duas velocidades da reação, no sentido direto e no sentido inverso. A consequência é que o catalisador, atuando nos dois sentidos da reação ao mesmo tempo, ele não vai influenciar no valor final da constante. Que vocês tenham gostado aí, foi bastante rápido, porque o assunto é muito grande, né? Ele envolve muitos conceitos, e para se falar numa aula desse jeito, precisa partilhar esse assunto. Eu não optei por não partilhar, porque quebra-se o raciocínio. De qualquer forma, até a próxima, foi um prazer, e que vocês possam aí ter êxito no que vem. Fala galera, tudo bem? Sou o professor Ian de Almeida e eu queria saber, você está gostando do canal? Está gostando das aulas? Está gostando das edições? Eu espero que sim. Esse canal ele foi desenvolvido como um projeto social para levar aulas completas e gratuitas com professores extremamente experientes para a sua casa. Então, se você está no seu ano de vestibular, está buscando um ingresso no Enem, né, nas universidades federais, um ingresso através da UERJ na universidade estadual, ou até para vestibulares fora do Rio e militares, aqui é o lugar certo. Porque aqui você tem aulas completas e gratuitas. Então, soma isso à sua rotina de estudos se você já possui um curso ou está no ensino médio, e aplica isso diretamente à sua rotina de estudos se você não possui nenhum curso, nenhum colégio, está buscando fazer a prova do Enem da UERJ esse ano. O nosso objetivo é te ajudar. Se você acha que a gente pode fazer isso falando de um assunto específico que ainda não falamos, deixa nos comentários, dá uma sugestão. Toda ajuda é sempre bem-vinda. A energia de quem trabalha na frente das câmeras dando aula e de quem trabalha por trás das câmeras editando o canal, criando arte, mexendo na conta do Instagram, é para levar mais informação e conteúdo para sua casa. Então, divulga essa ideia, curte, comenta, isso faz uma grande diferença. Galera, um grande beijo e até a próxima. Valeu!